Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente ao canal Despertando a Paz Interior. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre esse livro do Dr. Deepak Chopra, As 7 Leis Espirituais do Sucesso. Embora esse livro fale das leis espirituais do sucesso, geralmente as pessoas atribuem sucesso à palavra dinheiro, né? Mas nesse caso específico desse livro, ele não está se referindo somente a questão do dinheiro. O dinheiro faz parte integrante da nossa vida, como qualquer outra coisa. Ele não é bom nem ruim, depende de quem está usando. E nesse primeiro capítulo, o Dr. Deepak Chopra, ele fala sobre o primeiro capítulo, né? Ele fala sobre a primeira lei, a lei da potencialidade pura. A fonte de toda a criação é a conscientização pura, a potencialidade pura que busca expressar-se do não manifesto ao manifesto. Ou seja, quem que é o não manifesto? Aquele que não se manifestou ainda, ou seja, está dentro de nós. Exatamente aquilo que Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós, ou seja, no não manifesto para o ser manifesto. Eu acho que esse livro, depois de eu ter lido ele já há muito tempo atrás, e hoje relendo ele novamente, eu vejo coisas que hoje eu consigo enxergar nele, que há muito tempo atrás, quando eu li ele pela primeira vez, conheci ele através de um colega de trabalho, e depois consegui pegar esse livro, digamos por acaso, emprestado de uma professora minha, que esse livro veio de encontro às minhas expectativas da época, né? Assim, foi fantástico. E hoje eu vejo ele numa maior profundidade, depois de conhecer muitos mestres indianos que falam do mesmo assunto de um ângulo um pouco diferente. Então vamos ver o que ele diz aqui na página 15. A primeira lei espiritual do sucesso é a lei da potencialidade pura. Essa lei se apoia no fato de que somos, essencialmente, consciência pura. Ou seja, todos nós somos pura consciência. O que nós vemos ao nosso redor é pura consciência. Todos os objetos que nós vemos, não existe duas coisas, não existe eu e você. Só existe apenas só um. Isso que é o fato que nós precisamos entender. Isso não é fácil de ser entendido, mas é algo que nós devemos trabalhar. Eu venho trabalhando isso, gente, já há muitos anos. É algo que nós temos que trabalhar constantemente para derrubarmos a muralha que nos separa dessa consciência pura. Trata-se de nossa essência espiritual. É o campo de todas as possibilidades e da criatividade infinita. Então, todas as potencialidades que nós temos estão dentro de nós. É por isso que Cristo falou que o reino de Deus está dentro de vós. Esse reino de Deus corresponde a esse campo de todas as possibilidades, de toda a criatividade infinita. Toda a criatividade já existe dentro de nós. Nós conseguimos acessar esse campo a partir do momento que nós rompemos a muralha que nós mesmos construímos, que nos separa desse grande campo de possibilidades infinitas. O ser infinito e ilimitado é pura satisfação. Então o ser infinito, ele já é completo, ele já é satisfeito com todas as coisas. E a nossa vida, nós deveríamos levar uma vida satisfatória se nós agíssemos de acordo com essa natureza divina que existe dentro de nós. Acontece que nós não agimos baseados nessa referência. Nós vamos ver daqui a pouco. Outros atributos da conscientização são o conhecimento puro, o silêncio infinito, o equilíbrio perfeito, a invencibilidade, a simplicidade, a felicidade. Essa é a nossa natureza essencial, que é
potencialidade pura. Então, potencialmente, nós deveríamos sermos felizes. A felicidade é uma coisa natural. Nós não tínhamos que fazer algum esforço tremendo para sermos felizes. E vivemos de forma simples. Somos invencíveis, nosso potencial. Não temos que ter medo de nada, ter medo de qualquer tipo de desafio. Equilíbrio perfeito. Nós devemos estarmos sempre com a mente equilibrada, mantendo-nos em perfeita harmonia. É como aquele indivíduo que caminha em cima de uma corda bamba. Ele caminha com toda atenção, porém sem medo, com foco no seu objetivo, no silêncio infinito, sem fazermos alardes. Não precisamos fazermos alardes como a maioria das pessoas falam e acabam não dizendo muita coisa. O ser infinito e ilimitado é pura satisfação. Nós devemos estarmos satisfeitos com a nossa vida. Agora, se nós perguntarmos para uma pessoa se ela está satisfeita com a vida dela, poucas pessoas vão dizer que vão estar satisfeitas com suas vidas. Por quê? Nós não estamos alinhados a esse potencial que existe dentro de nós. Essa é a nossa natureza essencial, é o potencial puro. Quando você a descobre, quando sabe quem realmente encontra toda a sua potencialidade. Então nós temos que descobrirmos quem nós somos de verdade. Nós temos que descobrir quem sou eu, de onde eu vim, quem sou eu. Essa é a principal pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos todos os dias de nossa vida. Quem sou eu? Ouça silenciosamente. Não responda. Deixa que isso flua para você. Quem sou eu? Quem sou eu? É no conhecer-se que reside a capacidade de realização de todos os sonhos. Então, todos os nossos sonhos vão se tornar realidades a partir do momento que nós conhecermos quem nós realmente somos, a partir desse ponto. Porque você mesmo representa a possibilidade eterna, a imensurável potencialidade de tudo o que foi e poderá vir a ser. A lei da potencialidade pura também poderia ser chamada de lei da unidade. Exatamente, gente, a lei da unidade. Isso nós devemos gravar fixamente na nossa mente. A lei que existe, a única lei que existe é a lei da unidade. Nós temos que entender isso, que tudo é um só. Isso é fácil falar, mas não é fácil para se fazer. Mas isso tudo é um processo, temos que entender que tudo isso é um processo. De uma forma gradativa, nós vamos chegando lá. Basta nós darmos os passos todos os dias, sem falta, em direção àquilo que nós almejamos. Porque muita gente conhece o caminho, mas é diferente de você conhecer o caminho para você percorrer o caminho. A lei da potencialidade pura também poderia ser chamada de lei da unidade, pois sobre a diversidade infinita da vida encontra-se a unidade do espírito da pessoa. Não existe separação entre você e esse campo de energia, porque tudo é um só. O campo da potencialidade pura é o próprio eu. E quanto mais você busca a sua verdadeira natureza, o próprio eu, mais se aproxima do campo da potencialidade pura. Eu estou, gente, praticando há anos isso. Anos eu estou praticando, buscando descobrir quem eu sou. E cada vez mais as coisas vão mudando. Isso é mudança de uma forma gradativa. Não vamos mudar a nossa vida apenas num estalar de dedos. O negócio não vai ser assim rápido. É todo um processo. Nós temos que sermos capazes de, guarde bem essa palavra, persistir. Nós temos que acreditar em nós mesmos.
Nós temos que persistir e acreditar que nós podemos mudar a nossa vida. Esse caminho não é um caminho muito fácil para ser seguido, mas você tem que estar disposto a segui-lo. Na experiência do eu, chamado autorreferência, nosso ponto de referência interior é o espírito, e não aquilo que nos rodeia. Então, na nossa referência, é o espírito, é o que existe dentro de nós. Esse deve ser o nosso ponto de referência. O seu oposto é o objeto referência. O que seria o objeto referência? É um objeto externo de referência nossa. Quais são as suas referências externas? As pessoas, seus pais, os lugares que você visita, os lugares que você vai, o lugar que você está. Você tem como referência o local, os objetos que você vê, né? Cujo ponto de referência interior é o ego. Tudo isso se baseia no ego. Isso é meu. Isso não é da sua conta. Isso me pertence. Esse é o ponto de vista do ego. O ego, ele acha que sabe todas as coisas. Não, eu sei de tudo. Mas ele faz conhecer, faz-se achando que é o melhor de tudo. Mas ele não sabe nada, o ego. A experiência do objeto referência, deixamos-nos influenciar pelo que acontece fora de nossa natureza interior. Nós deixamos-nos influenciar pelas pessoas que nos rodeiam. Nosso marido, nossa esposa, nossos filhos ou filhas, ou parentes, ou colegas. Nós deixamos influenciar por eles. Nós geralmente somos muito reativos no nosso dia a dia. A gente reage às ações dos outros. Enquanto nós formos reativos, nós não estaremos agindo de acordo, agindo sob o ponto de vista da autorreferência que ele está dizendo aqui, cujo ponto de referência é o interior, que é o espírito. Nós estaremos agindo de acordo com a referência exterior, com aquilo que está à nossa volta neste momento, por situações, circunstâncias, pessoas e coisas. Então, quando nós agimos como ponto de referência, todo objeto que esteja no exterior, ou seja, pessoas, coisas, fatos, situações, circunstâncias e acontecimentos. Quando nós somos movidos por isso, nós estamos tendo como referência o mundo exterior. E nos perdemos como referência, que é o nosso ponto dentro de nós, nosso interior. Então nós precisamos fecharmos os nossos olhos para o que acontece no mundo exterior e adentrarmos no mundo que existe realmente. Esse é um processo que nós devemos fazer. Esse é um caminho que, gente, não é mole, não. Olha que você tem que acreditar e muito nisso. Você tem que estar sempre atento, sempre se percebendo, fazendo sempre uma autoanálise de si mesmo nesse processo. Esse é todo um processo, né? Nesse estado, buscamos incessantemente a aprovação dos outros. Quando nós temos como referência as outras pessoas, os objetos que estão no nosso exterior, então nós dependemos da aprovação dos outros. O que os outros não vão pensar de mim? O que os outros não vão falar? O que os vizinhos vão falar? O que fulano vai falar? O que o outro vai falar ou vai fazer não interessa. É interessante o que você vai fazer, o que eu vou fazer. Eu não devo dar ouvidos ao que os outros dizem ou falam ou estão falando, mas sim no que eu acredito. E nós temos que acreditar em nós mesmos, no Deus que está dentro de nós. Nesse estado, buscamos incessantemente a aprovação dos outros. Nossos pensamentos e comportamentos antecipam-se a toda resposta. Então nós somos reativos porque fundamentam-se no medo.
Normalmente, as nossas ações são guiadas pelo medo aqui nesse mundo. Nós podemos alcançar uma grande quantidade, conseguir uma grande quantidade de dinheiro, mas e aí? Estamos ricos, mas aí nós temos medos de perder esse dinheiro, medo de que alguém roube esse dinheiro da gente e a gente volte a ficar pobre. Então, toda a nossa movimentação se baseia sempre em alguma coisa externa, como dinheiro, por exemplo, né? As pessoas ficam preocupadas, ficam ocupadas antecipadamente do que pode acontecer no futuro. O ego, gente, ele só sobrevive em duas situações, ou no passado ou no futuro. O ego nunca sobrevive no presente. E é justamente aí que nós devemos focar a nossa atenção, agora, no momento presente. Focarmos totalmente no presente. Só que tem um detalhe. Quando a gente vive no presente, o presente é uma verdadeira corda bamba. Andar na corda bamba do presente não é uma coisa muito confortável, é algo desconfortável. Porque no agora não existe problema nenhum. Agora você, nesse momento que eu estou falando com você, você tem algum tipo de problema? Se analisarmos, o problema está no passado ou está lá na frente, no futuro. Pode ser um passado recente ou remoto, ou pode ser um futuro, pode ser amanhã, como pode ser daqui a 2 anos, daqui a 1 ano. Nós estarmos preocupados com o que vai acontecer amanhã, daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, daqui a 1 semana. Então, nosso objeto de referência é sempre o medo. O objeto de referência, nossa tendência a querer controlar as coisas, nós temos uma necessidade constante de querer controlar as coisas, controlar as pessoas. Nós queremos que fulano seja assim ou assado, que meu filho seja assim, ou que minha filha, ou minha esposa, ou meu marido seja dessa forma ou daquela forma. Queremos soltar, gente. Nós precisamos ser capazes de soltar as coisas, deixar as coisas fluírem dentro do seu fluxo natural. Assim como o rio flui naturalmente. O rio, ele faz todo o seu percurso que tem que ser feito. Assim devemos ser nós, deixando as coisas acontecerem. Quando algo der errado na sua vida, deixe que as coisas fluam. Faça tudo o que esteja ao seu alcance para tentar resolver aquele problema, porém não se apegue, não se prenda àquele problema, porque uma vez que você se prendeu a alguma coisa, você se tornou o escravo daquela coisa como você se prendeu. Portanto, não se prenda a nada. Deixe que as coisas fluam de uma forma natural, no seu fluxo natural. Isso não é uma coisa muito fácil de fazer, você vai dizer. Sim, não é fácil. Mas, de forma gradativa, nós vamos chegando lá, gente. No objeto referência, nossa tendência é querer controlar as coisas, ter necessidade de poder externo. Então, todo tipo de poder externo, todo tipo de pessoas que buscam o poder pelo poder, como uma grande maioria busca, na verdade persegue apenas ilusões que são passageiras. Todas essas situações, necessidades de aprovação externa, de poder externo, de controle das coisas, estão baseadas no medo, estão centradas no medo. Esse tipo de força não é a potencialidade pura, o poder do eu, o poder real. Se experimentamos o poder do eu, não há medo, não há compulsão para o controle, não há esforço para obter a aprovação ou para conseguir o poder externo. Então não há necessidade de você buscar alguma coisa no exterior, mas mudança de hábitos, né, gente? Porque até hoje nós aprendemos a agir a partir do mundo exterior. É isso que nós aprendemos desde criança e agora alguém nos fala que nós devemos agir a partir do nosso interior. É o que Cristo pregou. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E onde está esse reino? Dentro de nós. É lá que nós devemos buscar e viver a partir desse ponto de vista.
No estado de objeto referência, o ego está em primeiro lugar. O ego está sempre. Os problemas existem, gente, na nossa vida, mas devemos saber onde estão esses problemas, onde se localiza um problema. Está no ego. Não havendo ego, não tem problema. Os problemas desaparecem. As coisas simples assim. Parece ser simples, né? Mas elas são simples a partir do momento que você não é movido mais pelo ego, e sim pelo seu eu superior, as coisas mudam radicalmente. Os problemas se solucionam de uma forma mais fácil. Mas ele não expressa o que você realmente é. O ego reflete apenas a sua autoimagem, sua máscara social, o papel que você representa dentro da sociedade. A sua máscara social necessita de aprovação, ela necessita de aprovação, controle, de apoio no poder, porque vive com o medo, porque se baseia no medo. Seu verdadeiro eu, que é espírito, sua alma, está livre dessas necessidades. O espírito não precisa de poder, nem a alma necessita de poder. É imune à crítica. Não importa que você seja criticado ou seja elogiado. Porque quem se preocupa com uma crítica ou com um elogio está preso à dualidade. Nós não devemos prender a nenhum dos dois lados, de cada um dos lados da balança. Não teme desafios, ele não tem medo de desafios, qualquer que seja o desafio que surge. Ele enfrenta de uma forma natural, não como uma coisa ruim, pois não tem uma mente classificatória, que vive classificando todas as coisas. Não sente-se inferior a ninguém. Ele não se sente inferior e não se sente superior. Porque uma vez que você se sinta inferior, você vai se sentir superior também. Mas também é humilde. Não se sente superior, porque reconhece que todas as pessoas representam o mesmo eu, o mesmo espírito, com diferentes faces. Todos nós somos um. Existe apenas um só. Não existem dois. Isso é uma coisa difícil de se praticar, gente, mas nós precisamos caminharmos nessa direção. Não devemos nos preocupar com o destino, devemos preocupar-nos com a nossa jornada. Fazermos uma boa jornada. Bom, pessoal, então até o próximo vídeo e aí nós vamos depois continuarmos também futuramente estudando esse livro do Dr. Deepak Chopra, que é um livro fantástico, que tem pontos assim de informações que podem transformar as nossas vidas. Ele tem referências de outros grandes escritores, né, como aquele livro O Poder do Agora. Aquele livro é fantástico. E nesse livro ele também fala a mesma coisa do que é falado aqui nesse livro do Dr. Deepak Chopra, As 7 Leis Espirituais do Sucesso. Então, futuramente nós vamos estar falando sobre esses livros também, que são fantásticos, são muito transformadores. Então, até o próximo vídeo, fiquem na paz do Cristo Eterno.